Você não quer, de verdade, ser feliz. Essa é a primeira verdade. Aquela que você evita. Aquela que te acompanha até os lugares silenciosos e te encara de volta quando o barulho desaparece. Porque, se a felicidade fosse realmente o que você quer, você já teria escolhido ela. Mas não escolheu. E em algum lugar, por baixo de todas as suas explicações, das suas justificativas, das razões cuidadosamente construídas, você sabe disso. Você diz que quer paz, mas cria tempestades. Diz que quer clareza, mas corre atrás da confusão. Diz que quer amor, mas recua no exato momento em que ele chega perto o suficiente para te tocar. Existe algo em você que resiste à felicidade. Não por acidente, não de forma inconsciente, mas de propósito. E quanto mais você nega isso, mais força isso ganha. Dostoiévski entendeu isso muito antes de você. Não como um observador, não como um filósofo distante do caos humano, mas como alguém que ficou cara a cara com as próprias contradições e não desviou o olhar. Ele já esteve diante de um pelotão de fuzilamento, vendado, esperando morrer. E naqueles momentos finais, quando toda a ilusão de controle foi arrancada, algo estranho aconteceu. Não foi alívio. Não foi clareza. Foi algo mais próximo do terror, mas mais intenso, mais vivo. E então, no último segundo, ele foi poupado. O que você acha que acontece com um homem depois disso? Você acha que ele passa o resto da vida buscando conforto? Ou você acha que ele se torna obcecado por algo muito mais perigoso? Algo muito mais real? Dostoiévski não escrevia sobre felicidade. Ele escrevia sobre as partes de você que preferem sofrer a viver uma vida rasa. Ele escrevia sobre a voz dentro de você que sussurra: eu poderia estar satisfeito, mas não vou. E se você for honesto, já ouviu essa voz também. Você ouve quando as coisas finalmente começam a dar certo. Quando a vida parece estável, previsível, segura. É aí que começa. Uma inquietação sutil. Uma insatisfação silenciosa. A sensação de que algo está faltando, mas você não consegue nomear o quê. E então você interfere. Você complica um relacionamento que estava perfeitamente bem. Questiona sentimentos que não precisavam ser questionados. Se afasta de pessoas que se importavam com você, não porque te machucaram, mas porque não machucaram. Você diz a si mesmo que está sendo cauteloso, racional, cuidadoso. Mas por baixo de tudo isso, existe outra coisa. Uma recusa em aceitar uma felicidade simples. Dostoiévski expõe isso com uma honestidade brutal em Memórias do Subsolo. Não através de um herói, não através de alguém admirável, mas através de um homem dolorosamente consciente da própria irracionalidade e que ainda assim a escolhe. Esse homem não quer o que é bom para ele. Ele rejeita ativamente. Ele se sabota. Não porque está confuso, mas porque não suporta a ideia de viver uma vida guiada pela lógica, pelo conforto e por uma felicidade previsível. Ele diz algo perturbador, algo que corta mais fundo do que qualquer filosofia. E se os seres humanos não quisessem de fato o que é melhor para eles? E se não quiséssemos felicidade, mas algo completamente diferente? Você vê isso na sua própria vida, se estiver disposto a olhar. Pense nos momentos em que você sabia exatamente o que fazer e não fez. Você sabia que ficar seria melhor, mas foi embora. Sabia que o silêncio traria paz, mas falou. Sabia que a paciência ajudaria, mas se apressou. E depois, sentiu aquela mistura familiar de arrependimento e algo mais. Algo quase satisfatório. Porque naquele momento, você provou algo para si mesmo.
Provou que não é previsível, nem mecânico, nem reduzível à lógica. Você provou a sua liberdade. E essa liberdade não é suave. Ela não te leva em direção à felicidade. Ela te leva em direção à escolha, mesmo quando essa escolha te machuca. Especialmente quando te machuca. Existe um orgulho estranho na autodestruição, uma voz baixa que diz: pelo menos isso é meu. Pelo menos essa dor foi escolhida. Pelo menos esse caos me pertence. E é aqui que a felicidade começa a perder o apelo. Porque a felicidade é simples. Ela te pede para aceitar as coisas como são, para estar presente, para soltar a luta desnecessária. Mas o significado exige outra coisa. Exige confronto. Exige profundidade. Exige que você lute consigo mesmo até que algo real surja. E você sabe disso. Você sente isso nos momentos em que a vida fica fácil demais. Quando tudo se alinha, quando não há mais nada para enfrentar, e de repente você se sente vazio. Não porque algo está errado, mas porque algo está faltando. A luta, a tensão, a sensação de que você está caminhando em direção a algo que importa. Sem isso, a felicidade começa a parecer oca, como uma distração agradável, em vez de um destino. E então você cria problemas. Não conscientemente, não de propósito, mas inevitavelmente. Você mexe em coisas que não precisavam ser mexidas. Reabre feridas que estavam começando a cicatrizar. Revive conversas na sua cabeça, procurando falhas que antes não estavam lá. Porque sem conflito, você se sente perdido. Esse é o paradoxo em que você vive. Você quer paz, mas não consegue viver sem tensão. Você quer felicidade, mas é atraído pelo significado. E significado raramente é confortável. Ele vive nas escolhas difíceis, nas perguntas sem resposta, nos momentos em que você é forçado a encarar partes de si mesmo que preferia ignorar. Dostoiévski entendeu que o ser humano não foi feito para uma felicidade simples. Nós fomos feitos para algo muito mais complexo. Somos criaturas de contradição. Queremos clareza, mas criamos confusão. Queremos amor, mas tememos a intimidade. Queremos estabilidade, mas sabotamos a constância. E no centro de tudo isso, está a necessidade de sentir que a nossa vida importa. Não apenas ser boa, não apenas ser fácil, mas ter significado. E significado não nasce do conforto, nasce do atrito, da resistência, da luta entre quem você é e quem você poderia se tornar. É por isso que você permanece em situações mais tempo do que deveria, porque se apega a pessoas que te drenam, porque revisita pensamentos que te causam dor. Não é porque você gosta de sofrer, é porque o sofrimento parece real. Parece que algo está acontecendo. Parece que você está vivo. A felicidade, em comparação, pode parecer passiva, como algo que acontece com você, e não algo que você conquista. E no fundo, você não confia em nada pelo qual não precisou lutar. Então você luta, mesmo quando não há inimigo, mesmo quando a única coisa contra a qual você está lutando é você mesmo. Pense na forma como você vive o amor. No começo é simples. Você conhece alguém. Existe conexão, um brilho, um senso de possibilidade. E por um momento, tudo parece sem esforço. Mas então algo muda. Você começa a questionar. Não porque há um problema, mas porque não há.
Você se pergunta se está fácil demais, calmo demais, estável demais. E de repente, começa a procurar rachaduras. Analisa as palavras, o tom, o tempo. Interpreta o silêncio como distância, a distância como rejeição. Cria narrativas onde antes não havia nenhuma. E antes que perceba, o relacionamento já não é mais sobre conexão. É sobre tensão. Porque a tensão parece significado. Parece que algo importante está em jogo. E sem isso, você não sabe como se sentir. Isso não é um acidente. Esse é o homem do subsolo vivendo dentro de você. A parte de você que rejeita a felicidade simples porque ela parece previsível demais, controlada demais, próxima demais de algo mecânico. Ele prefere sofrer a viver uma vida em que tudo faz sentido, porque no sofrimento há imprevisibilidade. No sofrimento há liberdade. No sofrimento há algo bruto e inegável. E você carrega esse mesmo impulso. Você resiste a qualquer coisa que pareça perfeita demais, porque perfeição parece uma armadilha, um sistema, um roteiro que você não escreveu. E você prefere destruí-lo a viver dentro dele. Mesmo que isso signifique perder algo bom, principalmente se significar perder algo bom. Porque perder algo bom prova alguma coisa. Prova que você ainda está no controle, que pode escolher o caos em vez da ordem, que não está preso ao conforto, que é livre. Mas essa liberdade, nesse sentido, é perigosa. Ela não te guia para o que é melhor. Ela te guia para o que é seu. E às vezes, o que é seu é dor. É aqui que a ideia de felicidade começa a desmoronar. Porque a felicidade parte de algo simples, que os seres humanos querem se sentir bem. Mas você não é simples. Você quer se sentir real. E a realidade nem sempre é agradável. Ela é afiada, contraditória, inacabada. Ela exige que você enfrente coisas que preferia evitar. Seus medos, seus arrependimentos, suas contradições, as partes de você que não se encaixam. E é ali que o significado é encontrado. Não na ausência da dor, mas na presença da verdade. É por isso que momentos de profundo significado quase sempre vêm envolvidos em desconforto. Uma conversa difícil que muda tudo. Uma percepção que destrói o que você achava que entendia. Uma perda que te obriga a redefinir quem você é. Esses não são momentos felizes, mas são significativos. Eles deixam marcas. Eles te transformam. Eles fazem sua vida parecer importante. E se você tivesse que escolher entre uma vida constantemente agradável e uma vida profundamente significativa, você realmente escolheria a felicidade? Ou escolheria algo mais difícil, mais pesado, algo que exige mais de você? Você já sabe a resposta, porque vem escolhendo isso o tempo todo. Cada vez que complica algo simples, cada vez que resiste a um caminho fácil, cada vez que se inclina para algo que te desafia em vez de algo que te conforta. Você está escolhendo significado. Mesmo que doa. Principalmente quando dói. Dostoiévski não ofereceu soluções para isso. Ele não disse como consertar. Porque isso não é algo a ser consertado. É algo a ser compreendido. Você não está quebrado porque resiste à felicidade. Você é humano. Mas há um perigo em não enxergar isso com clareza. Porque se você não entende por que faz isso, vai continuar se sabotando sem saber o motivo. Vai chamar de azar, de timing ruim, de circunstâncias externas. Mas o padrão vai se repetir. Rostos diferentes, mesmo resultado. Situações diferentes, mesmo sentimento. Porque o conflito não está fora de você, está dentro. E até você encará-lo, ele vai te controlar.
A questão não é como eliminar essa tensão. Você não pode. A questão é se você está consciente dela. Se consegue perceber o momento em que começa a se voltar contra a própria felicidade. O momento em que começa a criar problemas onde não havia nenhum. O momento em que escolhe a complexidade em vez da simplicidade. Não porque é melhor, mas porque parece mais real. A consciência não elimina o impulso, mas muda a sua relação com ele. Ela te permite pausar, reconhecer o que está acontecendo e fazer uma pergunta que é muito mais difícil do que parece. Eu realmente quero ser feliz agora? Ou quero outra coisa? E se a resposta for outra coisa, o que é? Significado? Controle? Liberdade? Provar que você não é previsível? Provar que sua vida não é superficial? Porque quando você enxerga isso, com clareza, não dá mais para fingir que não está ali. E é aí que tudo fica desconfortável. Porque agora, cada escolha tem peso. Você não pode mais dizer, eu não sabia. Você sabe. Você vê o padrão se formando em tempo real. Você se vê buscando conflito. Se vê se afastando da paz. E precisa decidir. Não uma vez, mas repetidamente. Você segue o impulso ou resiste a ele? E nenhuma das duas escolhas é fácil, porque resistir pode parecer como perder algo. Como negar uma parte de você que anseia por profundidade, intensidade e significado. E seguir o impulso pode te levar de volta a ciclos que você conhece bem demais. Não existe resolução simples, só consciência. Só atenção contínua entre o que é fácil e o que é significativo. Entre o que traz conforto e o que traz profundidade. E talvez essa seja a verdadeira verdade que você tem evitado. A felicidade não é o objetivo mais alto. Nunca foi. Ela é frágil demais, dependente demais das circunstâncias, fácil demais de ser interrompida. O significado, por outro lado, permanece. Mesmo no sofrimento, mesmo no caos, mesmo nos momentos em que tudo parece desmoronar. O significado é o que te permite dizer: isso importa. Mesmo quando dói. Principalmente quando dói. E é por isso que você sempre volta para ele. Por isso não consegue se comprometer totalmente com uma vida de felicidade simples. Por isso algo em você resiste, questiona, interrompe. Porque você não está procurando algo que seja apenas bom de sentir. Você está procurando algo que seja verdadeiro. E a verdade raramente é confortável. Então você se encontra nesse cruzamento silencioso entre a leveza e a profundidade, entre a paz e a tensão, entre a felicidade e o significado. E hesita. Porque agora você entende algo que não queria admitir antes. Que a vida que você vive imaginando, a vida tranquila, feliz, descomplicada, pode não ser a vida que você realmente escolheria. Porque sem luta, sem contradição, sem o peso de algo que importa, isso ainda pareceria a sua vida? Ou pareceria algo vazio, distante, algo que nunca foi realmente seu? E agora, a pergunta muda. Não é mais, como eu me torno feliz? Ela se torna algo muito mais perturbador. Se a felicidade fosse colocada nas suas mãos, se tudo finalmente se alinhasse, se o caos desaparecesse, se a tensão se dissolvesse, se a luta terminasse,
Você aceitaria? Ou você, silenciosamente, quase instintivamente, daria um jeito de quebrar tudo?